Vamos agora começar a falar do princípio da publicidade. O que é esse princípio? É o presidente poder fazer propaganda na Globo? É o prefeito poder emitir panfletos na rua divulgando as suas obras? Não, gente, publicidade não é isso. Publicidade, na concepção jurídico-administrativa, é conferir transparência a tudo aquilo que se faz dentro da administração. É permitir o livre acesso à informação de tudo o que acontece com o poder público. Então, se o governador resolve contratar novos policiais, a publicidade é ele exteriorizar essa intenção por meio de um edital. Se ele precisa adquirir novos produtos, publicidade é ele divulgar essa necessidade para a sociedade e posteriormente abrir um processo licitatório. Dessa forma, publicidade é a divulgação de todos os atos administrativos, para que a sociedade possa ficar ciente sobre cada um deles. Sendo assim, considerando essa definição que eu falei, eu vou elencar para vocês alguns objetivos da publicidade. E ao todo eu vou elencar 4. O primeiro objetivo da publicidade é manifestar a vontade da administração pública. Em outras palavras, manifestar a vontade é mostrar para o cidadão o que aquele político eleito, de forma democrática, está fazendo pelo país. Se não existisse a publicidade, ou se não precisasse dela, como é que a gente avaliaria o nosso político? Isso é difícil, né? Então, esse é o primeiro objetivo, manifestar a vontade. Segundo, presumir o conhecimento dos atos pelos interessados. Isso aqui é muito importante, pois é a partir da divulgação do ato que o administrador público tem certeza que a sua intenção chegou ao destinatário final, ou seja, chegou ao povo. E por que é fundamental? Pelo simples fato de que depois ninguém poderá dizer que foi prejudicado por falta de conhecimento. Suponha que o governador emita um edital de concurso para 50 vagas de escrivão na Polícia Civil, onde a data de inscrição termina em 60 dias depois da publicação. Se o governador fizer essa publicação lá no Diário Oficial, que é algo que se presume que todo cidadão leia, né? Se você não lê, passe a ler, ninguém poderá, depois de passar dos 60 dias, falar que não se inscreveu porque não sabia. É por isso que esse também é um objetivo extremamente importante, onde o administrador tenha a certeza que a sua intenção chegou ao povo. Terceiro, tornar exigível o conteúdo do ato. O que eu quero dizer com isso? Não tem como eu te exigir algo que você não sabe que existe. Então, primeiro eu publico o ato administrativo e só depois eu te exijo o conteúdo daquilo ali. E quarto, que é o último, dar início à interposição de recursos. Isso aqui é outra coisa muito significante. Quando você faz um concurso público e a administração solta a classificação oficial, que caso você seja nosso aluno e pratique com os nossos flashcards, você vai ser um dos primeiros, essa classificação é um ato administrativo. E só depois dela que será possível você entrar com recursos contra a prova ou contra a sua classificação. Então esses aí são os principais objetivos da publicidade. Próximo slide, forma de publicidade. A forma é a maneira pela qual se exterioriza o ato, ou seja, é por meio de um aviso, um comunicado, é na internet, é no Diário Oficial, ou seja, é a materialização. E é importante a gente estudar a forma quando a gente fala desse princípio, pois existem 2 tipos de atos administrativos que exigem formas de publicidade diferentes, que são os atos individuais e os atos gerais. Os atos individuais são aqueles feitos dentro da entidade, dentro do órgão, e está relacionado a apenas uma pessoa envolvida. Seria quando o administrador, em cargo de chefia, autoriza um servidor subalterno sair mais cedo. Esse tipo de ato não precisa que seja divulgado no Diário Oficial da União. Basta que seja feito um comunicado verbal ou por escrito, diretamente para aquela pessoa. Agora, os atos gerais, que são aqueles que envolvem várias pessoas, muitas vezes pessoas desconhecidas, esses sim precisam de uma publicidade mais extensiva. Seria o caso da divulgação de um edital de concurso. Quando um governador quer soltar um edital, não basta que ele comunique internamente, tem que comunicar de forma que atinja o povo como um todo.
Esse é, então, um caso que deve ser divulgado no Diário Oficial da União. Aí tem aquele aluno chato, que gosta de saber mais que os outros, que fala assim, professor, mas isso é óbvio, não precisava nem falar. E é esse aluno que costuma errar a questãozinha da prova, e eu vou te mostrar como. Em 2018, caiu uma questão da CESP, para agente de inteligência, da seguinte forma, para você julgar como certo ou errado. Com base no princípio da publicidade, todos os atos administrativos devem ser divulgados no Diário Oficial, certo ou errado? Se eu tivesse dado essa questão para aquele aluno, antes de falar sobre a forma de publicidade, eu acredito que ele erraria, marcaria como certo. E na verdade errado, pois não são todos os atos administrativos, e apenas os atos gerais. Então fica a dica, tá? Nem tudo aquilo que parece óbvio, né, na hora da prova vai ser. Vamos agora para a natureza jurídica. Natureza jurídica, ela se refere ao fato de a publicidade ser requisito de eficácia ou requisito de validade. E isso aqui cai bastante em prova. No Brasil, a maioria dos doutrinadores adota que a publicidade é requisito de eficácia. Mas qual que é a diferença entre os dois? Bem, o requisito de validade é quando o ato administrativo só é considerado existente quando é publicado. Em outras palavras, quando se adota o requisito de validade, a publicidade é o que determina o nascimento de um ato. Sendo assim, se um ato é assinado pelo chefe do executivo, mas não é publicado, ele é considerado como inexistente. Já o requisito de eficiência ele é diferente. O ato administrativo não precisa ser publicado para existir. A publicação apenas concede eficiência para aquele ato, ou seja, apenas permite que ele irradie efeitos. Porém, você pode pensar, professor, mas isso aí é só teórico. Não tem nenhuma aplicação prática, né? Aí que você se engana. Vou te dar um exemplo de aplicação prática disso aqui. Como eu falei, a corrente majoritária adotada no Brasil é que a publicidade é requisito de eficiência, ou seja, o ato já existe mesmo ainda não publicado. Então vamos supor que o governador peça para que seja feito um edital convocatório solicitando 100 vagas para o cargo de investigador de polícia. Aí sua equipe faz o edital, ele assina, porém deixa guardado na gaveta, ele não divulga no Diário Oficial. No dia seguinte ou na semana seguinte, ele pensa melhor e resolve não mais fazer o concurso. Aí eu te pergunto, é necessário ele assinar um outro documento que revoga esse primeiro? Ou ele basta cancelar, rasgar esse documento e ficar por isso? A resposta é, ele precisa revogar esse documento antigo em um novo. Pois a corrente majoritária adota o requisito de eficiência e não de validade. Se fosse requisito de validade, ele não precisaria assinar um documento revogando o primeiro, pois ele nem mesmo existiu. Então, se ele não existiu, você joga ele no lixo e pronto. Mas como é requisito de eficiência, o ato existe. E, portanto, caso seja necessário descartá-lo, é necessária a assinatura de um novo registro dispondo sobre a revogação. Então, vamos reforçar isso aqui com uma questãozinha de concurso, questão CESP 2018. É desnecessária a revogação de um ato administrativo geral não publicado no Diário Oficial da União, certo ou errado? Errado? É necessário a revogação, pois no Brasil adota-se majoratoriamente o requisito de eficiência. Dessa forma, mesmo sem a publicidade, o ato já existe, ele só não irradia efeitos. Próximo slide, exceções à publicidade. Quase todos os princípios possuem algumas exceções, e o da publicidade não é diferente. As 3 exceções que são citadas na Constituição Federal são segurança do Estado, segurança da sociedade e intimidade dos envolvidos. Portanto, se alguma questãozinha falar para você que o princípio da publicidade é absoluto, você vai considerar como errado. O princípio não é absoluto, pois existem exceções. Inclusive, tem umas questãozinhas dessas lá no nosso flashcard. Flashcard não, super flashcard, porque lá tem questão de concurso, macete, mnemônico, mapa mental. Então, uma dica que eu dou para vocês, a cada aula que vocês terminarem, pratique com os nossos flashcards, tá bom? Então, vamos agora falar de cada uma dessas 3 exceções. Segurança do Estado. São todas as informações que não podem ser divulgadas por influenciar na estabilidade soberana ou financeira do país.
Essa exceção ela se aplica principalmente aos atos praticados que influenciam na estabilidade soberana, ou seja, os feitos por militares ou por agentes secretos do Brasil. Ah, mas agente secreto no Brasil? Meu caro, isso não é só ficção de filme não, espionagem existe e no Brasil ela é feita pela ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. É claro que não é que nem a CIA dos americanos, a BND dos alemães, a MI6 dos ingleses, mas também funciona. Voltando para o nosso raciocínio, considere que seja emitido um ato administrativo para um agente secreto se disfarçar e espionar um diplomata russo. Sei lá, coletar algumas informações sobre possíveis intenções não mencionadas. Aí eu te pergunto, esse ato administrativo pode ser divulgado? Eu acho que não. Se isso for divulgado, isso vai chegar aos ouvidos da Rússia e vai gerar treta, pondo em risco a segurança do Estado. Para vocês terem ideia, gente, essa questão da segurança do Estado é levada tão à risca que, relacionada à ABIN, até o próprio concurso público para entrar na ABIN é um ato administrativo parcialmente secreto, para não colocar a segurança do Brasil em risco. Para vocês terem ideia, o último feito pela CESP em 2018 não tem nem o nome dos aprovados. Você não acha o nome dos aprovados publicados. Eles divulgam ali somente a inscrição ou um número criptografado. Isso acontece por quê? Porque a pessoa que entra como oficial da ABIN, o cara não pode sair falando para todo mundo. Né? Ele tem que ser uma pessoa discreta. O máximo que pode saber ali é sua esposa e seus familiares mais íntimos. Essa descrição do agente ela é muito importante para que mantenha a atividade secreta, mantenha o objetivo da ABIN e, com isso, assegure segurança ao Estado, por meio do sigilo das informações. Ok? Vamos agora para a segunda exceção, que é a segurança da sociedade. Essa aqui está muito associada com o primeiro exemplo. A única diferença é que esse tipo de informação está voltado para o risco populacional e não necessariamente para o Estado brasileiro em si. Seria, exemplificando, quando o Brasil precisa transportar uma arma de destruição em massa. Isso aqui é uma situação hipotética, pois na teoria, desde 1990, o Brasil não investe na criação de armas nucleares. Mas vamos considerar que ele produz e que ele esteja transportando. O ato administrativo do transporte ele não pode ser divulgado, pois isso abre brecha para os chamados atentados terroristas. Os caras já fazem atentado com coisa muito menor, imagina com a bomba atômica. Então, para manter a sociedade segura, o ato administrativo de transporte ele é secreto, ele não é divulgado. Por fim, a última exceção é a intimidade dos envolvidos. A situação clássica aqui é aquela envolvendo processos administrativos disciplinares. Então, se alguém tiver feito algo errado dentro da sua atividade na administração e passa por um processo interno, o nome dessa pessoa ela não pode ser divulgado como forma de proteger a intimidade. Ok? Próximo slide, nova lei de informações. Nova lei de acesso a informações. Essa lei ela veio em 2011, se eu não me engano, e é considerada como um dos marcos da transparência no Brasil, pois permitiu regulamentar o acesso à informação pela sociedade. A Constituição de 1988, lá no seu artigo 5º, inciso 33, acho que é isso mesmo, inciso 33, deixa claro que todos têm o direito à informação nos prazos da lei, ou seja, uma norma de eficácia contida. Ela falava que todos têm direito à informação nos prazos da lei, mas não falava que prazos eram esses. Então, em 2011, veio uma lei que pôs fim nesse buraco, falando que todos realmente têm direito a essas informações, a maioria de forma imediata, porém, algumas com alguns prazos em particular. E essas informações foram classificadas como ultra-secretas, secretas e reservadas. As informações ultra-secretas são as que podem ser arquivadas por 25 anos e ainda pode estender por igual período, ou seja, pode chegar até 50 anos. As secretas podem ser arquivadas por 15 anos e as reservadas por 5. Será considerado informações ultra-secretas, secretas e reservadas todas aquelas que estejam dentro das 3 exceções que eu falei anteriormente.
as que põem em risco a segurança do Estado, do país, da sociedade. E lá nessa lei ele estende um pouquinho mais essa noção. Ele inclui também informações que colocam em risco a economia, o sistema financeiro do Brasil, situações que colocam em perigo a vida do presidente, que prejudica projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e algumas outras exceções aí. São só alguns exemplos adicionais que essa lei veio incorporando para complementar as exceções dispostas na Constituição. Beleza? Outro detalhe que a gente tem que mencionar é quanto à legitimidade, que é quem pode categorizar essas informações em ultrasecretas, secretas ou reservadas. Essa legitimidade ela varia. As ultrasecretas só podem ser perdidas por pessoas de alta hierarquia, como presidente, vice-presidente, comandante das Forças Armadas, ministros de Estado, chefe de missões diplomáticas, esses aí são os principais. As secretas e as reservadas podem ser solicitadas por membros de mais baixa hierarquia. Eu não vou falar de todo quais são esses membros. Coloquei esse esqueminha aí ao lado, no slide, para vocês imprimirem e colarem aí no caderno depois. Eu não vou falar de cada um com detalhe, porque isso não é uma coisa que cai muito em prova, tá? Se você quiser decorar, pode decorar. Mas assim, uma dica que eu dou, né, para um concurso que for mais difícil, é decorar apenas aí as ultrasecretas, a legitimidade das ultrasecretas. As outras, acredito que não vai cair, não. A não ser que esse concurso seja muito seletivo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. De publicidade, acredito que eu falei o suficiente para qualquer prova aí, né? E na próxima linha, nós falaremos do último princípio constitucionalmente expresso, que é o da eficiência. Te vejo lá.